Oi, tudo bem? Eu sou o CG e eu estou aqui para dar continuidade a uma playlist falando sobre o início da biologia. Sim, é uma playlist que vai chamar alguma coisa, provavelmente, sei lá, Introdução à Biologia, ou Introdução da Biologia, ou sei lá, metendo a biologia na sua cabeça, ou coisa desse tipo. Ah, onde a gente vai estar dando início a uma conversa onde eu digo por que a biologia como ciência fundamental e dá o primeiro passo, né? Afinal de contas, a gente sabe que apesar da biologia ser um assunto muito massa, ela tem uma série de nomes e uma série de conceitos, né? Que torna o assunto meio pesado. Mas a gente vai dar prosseguimento. No primeiro vídeo, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de vida e quais são as coisas básicas necessárias para que um ser seja considerado vivo. Aqui eu vou dar continuação a isso. E neste caso, neste vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as outras coisas que são muito importantes para que a gente seja capaz de reconhecer um ser vivo. Não que, meu Deus, como é difícil saber a diferença entre uma pedra e uma pessoa. Não, em alguns casos pode ser problemático. Mas enfim, não quero debater isso aqui, tá? Eu quero ir para o científico. E para o científico nós dizemos que a vida é dotada de 6 propriedades. Sim, 6 propriedades. Propriedades essas que eu criei um mnemônico, né? Um mecanismozinho para ajudar a gente a decorar as 6, que a gente chama de cremar. Burn, 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 cremar. Bom, o que seria esse cremar? Cada uma das letras CREMAR vai corresponder a uma característica determinante de um ser vivo. Você é de crescimento. E crescer é uma característica muito fundamental para muitos desses seres vivos. Aliás, eu nem colocaria ela como a primeira propriedade, porque ela está associada com outras. É mais mesmo para conseguir formar a palavra de um jeito que faça sentido. Mas aqui é legal a gente falar que o conceito nosso de crescer passa pela ideia de aumentar o tamanho, né? A gente imagina, por exemplo, um bebê que cresce, ele sai lá da mãe pesando 3, 4 quilos, chega à idade adulta pesando... Bom, não importa. Aliás, se você é daqueles que fazem perguntinhas para as pessoas do tipo: Ô, meu amor, como você cresceu? Sai daqui. Isso mesmo, procura outra coisa para você assistir, deve ter outra coisa mais interessante. Bom, mas voltando aqui. O conceito de crescimento para um ser vivo passa pela ideia de sim aumentar o tamanho, mas principalmente pelo processo de criar novas células. Sim, se a gente parte do princípio que todo ser vivo é formado por células, um ser que seja pluricelular, ou seja, formado por mais de uma célula, para que ele possa crescer, é necessário que ele aumente o número de células. Para aumentar o número de células, nós fazemos um processo de divisão celular. E isso basicamente é pegar uma célula e dividir ela ao meio. Ou, num processo especial que acontece em algumas células, a gente divide ela em 4. Aqui é importante dizer que esse processo básico de divisão celular, onde a gente pega uma célula e divide ela em 2, tem um nome, ele é chamado de mitose, né? E esse processo tem como princípio fundamental a ideia de pegar a célula, repartir todas as estruturas internas que ela tem, né, as organelas, de forma que as duas partes tenham as mesmas organelas, tenham as mesmas estruturas e, principalmente, precisam ter o mesmo DNA. Como assim? Uma célula, ela tem dentro de si uma bolsa, essa bolsa é um saco, um invólucro que embala e armazena o DNA, o material genético, e esse DNA traz em si a receita de como faz todas as proteínas e apresenta todas as características básicas que uma célula deve ter. É importante dizer, neste momento, que para uma célula poder criar outra, para criar uma filha, essa filha tem que ter as mesmas características. E por esta razão,
essa célula precisa, antes de se dividir, ela duplica o seu DNA. Então ela faz o quê? Ela vai duplicar o seu DNA. Ao duplicar o seu DNA, ele divide o núcleo e depois que dividir o núcleo, aí sim, aí ela pode fazer o que ela quiser, ela cria duas células. Bom, esse processo é a mitose e sim, com certeza, suas células no seu corpo estão fazendo isso o tempo todo. Por quê? Esse processo de mitose, além de ser muito importante para a divisão celular, né, para criar uma nova célula, ele é muito importante também para a renovação celular. Como assim? Bom, a regra é a seguinte: você o tempo todo tem partes envelhecendo e essas partes precisam ser repostas. As células novas que precisam ser colocadas no seu cabelo, são células novas que precisam ser colocadas no seu sangue, são células novas que precisam ser colocadas no seu fígado, enfim. E essas células novas vêm da onde? Nada vem do nada. Essas células são criadas a partir de outras células por mitose. Principalmente por mitose. Existe um outro processo de divisão celular, que é a chamada meiose, mas esse é um assunto para um outro vídeo, porque a meiose ela não tem uma função que seja de crescimento, né? E o nosso assunto aqui é o crescer. Tá? É importante dizer que esse processo de mitose ele pode ser usado sim como princípio básico para fazer um ser vivo crescer, mas é importante dizer que em seres que são microscópicos e unicelulares, o processo de mitose é basicamente criar um filho, né? Bom, como assim? Se eu sou uma célula sozinha, um ser completo e unicelular, como um protozoário, como uma bactéria, né? O fato de eu fazer mitose basicamente faz com que eu crie um outro ser como eu. E isso nos leva à segunda propriedade da vida. Sim, se eu falei lá do cremar, crescer, vem a segunda letra, o R, que é o do reproduzir. E o reproduzir a gente já tinha comentado no vídeo anterior. Lembrando que quando a gente falou no vídeo anterior que todo ser vivo tem a capacidade de cumprir um ciclo vital, tá lá, nasce, cresce, reproduz. E o reproduz está aqui como o ponto do reinício de uma nova vida, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, um ser unicelular vai reproduzir-se por mitose. Basicamente, é o princípio básico de seres microscópicos. A célula vai lá, se divide no meio, pronto, temos uma filha. Mais importante dizer que esse processo pode ser mais elaborado. Por exemplo, um ser pluricelular, como um animal, seja ele qual for, uma planta, seja qual for, você não cria uma forma de vida simplesmente rachando ele no meio. É claro que a gente tem algumas possibilidades disso acontecer. Por exemplo, existem as planárias, que são os vermezinhos aquáticos, que se você sim cortar ele no meio, ele cria duas. Esse processo aí é um processo de regeneração. No caso, o mais correto regenerar é recompor uma parte que você perdeu, né? Aqui no caso a gente chama isso de fragmentação. Fungos também podem se reproduzir assim, literalmente. Se você tem uma fatia de pão mofado que tem lá uns filamentos de fungo, você rompe isso, você cria dois fungos separados. Então você tem, através do rompimento, da quebra, a criação de uma nova forma de vida. Plantinhas são assim também. Por exemplo, uma violetinha, quem nunca viu aquela história da mãe, da avó, da tia, seja lá qual for, que vai na casa de alguém e lá tem uma violetinha, ela fala, ai, me dá uma mudinha. E a mudinha é o quê? Tira uma folha, planta num vaso e espera crescer essa mudinha, né? Isso é o quê? Um pedaço do ser vivo original, que pode dar uma origem a um novo ser vivo. Esses processos de quebra no meio, dividir no meio, né, que vai desde a mitose unicelular até um ser vivo grande, que você faz algo assim e dá certo, esse é um processo que a gente diz que são processos de reprodução que são assexuadas. Assexuadas são processos biológicos que não envolvem mistura genética. Você não altera o DNA desse ser vivo, você não faz recombinação gênica, que é um tema que a gente vai falar mais adiante também. Neste caso das reproduções assexuadas, elas são feitas de forma muito simples. E por essa razão, a criação dessa nova forma de vida tem vantagens como o fato de crescer mais rápido, de se desenvolver super bem, mas tem uma desvantagem, que é o fato de que toda forma de vida criada, sim, vai ser idêntica à anterior, vai ser um clone. Tá? Clonagem é um assunto que a gente vai falar mais adiante também, então depois procura um vídeo aí no canal que vai falar sobre, mas voltando aqui a respeito.
Para compensar essa forma de reprodução que é rápida, mas tem a desvantagem de criar um monte de cópia, nós desenvolvemos na natureza, isso não é consciente, tá? Eu tô falando assim, nós, como se eu tivesse falado, Deus cria alguma coisa. Não passo por essa ideia. Mas existiu então uma nova forma de reprodução, uma nova modalidade, que era a reprodução sexuada. E a reprodução sexuada passa pela criação de células especiais do céu. Por exemplo, na nossa espécie nós temos espermatozoides e óvulos. Em plantas tem algumas que produzem grãos de pólen, né? Algumas outras vão criar esporos. Todas essas células especiais, no caso aqui, que é o espermatozoide e o óvulo, a gente vai chamar essas células especiais de reprodução de gametas. E essas células especiais de reprodução criam uma nova forma de vida com uma vantagem adicional, que é a recombinação do material genético. O material genético ele passa por um embaralhamento de pequenos pedaços desse DNA, criando filhos ligeiramente diferentes dos anteriores. Não diferente o suficiente para ser considerado uma outra vida, mas diferentes o suficiente para pertencer à mesma espécie. Por exemplo, é graças à reprodução sexuada que você pode ter um irmão aí do mesmo pai e da mesma mãe, mas que não é fisicamente idêntico a você. E isso acontece porque óvulos das mães, espermatozoides dos pais passam por um processo de embaralhamento genético, que é a tal da recombinação gênica, e que possibilita o surgimento de características únicas e especiais para cada ser vivo dentro da mesma espécie. Beleza? Aqui estão então duas das características básicas: o C do crescer, o R do reproduzir. Logo adiante eu vou fazer aí um próximo vídeo, porque isso aqui já está ficando muito comprido, sobre as outras letras desse mnemônico das propriedades da vida. Bom, é isso, eu fico por aqui. Assista outros vídeos do canal, se inscreva no meu Instagram, @carlosgbfilho, e a gente fica por aqui. Siga, assista outro beijo.